Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Ela foi chamada de Belle Époque, também de Dourada Era da Segurança. Os mais céticos preferem classificar o período como o Alegre Apocalipse. A Exposição Mundial de Paris, em 1900, exibiu as maravilhas da eletricidade com a iluminação da Torre Eiffel. As novas tecnologias despertaram novas energias e fortíssimas ambições. O avião, os transatlânticos, os automóveis, o metrô, o cinema, o rádio e os avanços da medicina simbolizavam um progresso e uma paz que imaginava-se jamais seria revertido. Nos subterrâneos deste mundo excitante e refinado, um vulcão roncava, emitia avisos que poucos queriam escutar. Alfred Nobel, o inventor da dinamite, primeira arma de destruição em massa, captou estes sinais. Assumiu-se como pacifista e no testamento deixou recursos para a concessão de 5 prêmios anuais, um deles o Nobel da Paz, concedido pela primeira vez em 1901. Se os esforços pela paz precisavam ser estimulados e premiados, significa que a guerra era uma ameaça concreta, assustadora. Conflitos bélicos não acontecem por acaso. Os contenciosos acendem diversos pavios até que um deles chega ao barril de pólvora mais próximo. O que aconteceu no verão europeu de 1914 vinha sendo articulado há décadas. A inauguração do Canal de Suez em 1869 abalou em definitivo o Império Otomano. O conflito franco-prussiano de 1870 tirou da França uma rica fatia de território. O paroxismo ideológico deslanchado pelo caso do Dreyfus em 1894 forneceu a munição. Mas foi a crença de que novas tecnologias são suficientes para garantir a paz e o progresso foi o principal equívoco cometido neste xadrez. A serviço do rancor, os milagres da ciência convertem-se em pesadelo. Se não fosse o assassinato do grão-duque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e da sua mulher Sofia, em Sarajevo, apareceria outro pretexto. O mundo ferve, Europa excitada. Nos Balcãs corre sangue há mais de uma década. Os impérios sentem-se fortes, precisam de escala, expandir-se, crescer, mesmo que à custa dos vizinhos. O sistema de alianças era um sistema bastante perigoso, porque uma crise entre 2 países que faziam parte de 2 alianças separadas, de repente levavam vários países a se comprometer a proteger ou a defender o país que pudesse ser agredido. Então, era um barril de pólvora, na verdade. Cenário armado desde 1882, quando os impérios alemão, austro-húngaro e o Reino da Itália pactuam a coligação denominada Tríplice Aliança. Em represália, o Reino Unido, França e Império Russo consolidam em 1907 os acertos bilaterais anteriores. Está criada a Tríplice Entente. Dos 2 lados, 65 milhões de homens prontos para matar e para morrer. Apesar de toda essa tensão na Europa, veja bem, também se pode dizer que era uma época de grande progresso, de crença contínua, positiva, como se dizia nas contribuições da ciência. Era uma época também de relativo bem-estar, de trocas comerciais que tinham promovido, vamos dizer, uma riqueza nos principais centros da humanidade. A Europa ainda não tinha deixado a sua época de ouro, vamos dizer assim, aquilo que se chamava de Belle Époque.
E, no entanto, a Belle Époque, enfim, foi encerrada por um conflito extremamente cruel e desgastante. Decorridos quase 30 dias do atentado de 28 de junho, de repente o governo austro-húngaro abandona a negociação diplomática e dá um ultimato. A Sérvia tem 48 horas para permitir que a polícia austríaca participe das investigações sobre o assassinato do seu herdeiro e desmantele todas as organizações terroristas e separatistas. O assassinato dele em Sarajevo é tomado, nesse sentido, como um ato hostil, verdadeiro, contra a própria existência do Império Austro-Húngaro. O assassinato não foi fortuito, não foi uma conspiração, ele envolveu possivelmente 2 dezenas de indivíduos ligados a uma associação secreta, a um grupo secreto chamado A Mão Negra. O Kaiser alemão, até então conciliador, no dia 1º de agosto, declara guerra ao seu primo, o czar russo. Dia 3, vai em frente e declara guerra à França. No dia 4, suas tropas invadem a Bélgica aliada. You have a series of diplomatic crises, and they're either caused by colonial disputes, which often involve Germany, France and Britain and Russia, or they're around the Balkans, which then, as now, was a whirlpool of hatred and nationalistic division and religious cross-cutting. The Germans are fundamentally responsible for it. They're not the only people responsible for it, but their position in Europe was such that what they wanted couldn't be accommodated within the existing structure, and their ambitions were destabilizing Europe. If Germany had acted differently, then they may have been able to resolve the crisis. As primeiras reações contrárias à guerra foram minoritárias, se a gente comparar com o grande entusiasmo que acabou infestando, acho que a palavra infestar é muito apropriada, acabou infestando parte da juventude alemã, francesa e inglesa. Quer dizer, há inclusive documentos, há fotografias, há filmes, há material visual muito rico mostrando a quantidade de jovens, de homens jovens que acorriam para os postos de recrutamento e com a disposição guerreira. Multidões vibram, poetas produzem hinos patrióticos. Nos 2 lados, todos têm a certeza de que será uma guerra super rápida. As novas máquinas de matar são infalíveis. Os soldados acreditam que voltarão para casa no próximo Natal. Ilusão. Os sobreviventes só voltaram no Natal de 1918. Cerca de 20 milhões ficam nos campos de batalha. Nós temos agora, na guerra, armas ou aperfeiçoamento de armas que vão desde fuzis com alcance nunca antes testado, inclusive que não produziam pólvora que mostrava a posição do atirador, até aviões que fazem bombardeios aéreos. Pela primeira vez, carros de combate. A ideia de uma guerra onde cidades seriam transformadas em alvo, onde a massa da população civil seria envolvida, não era uma realidade até então na Europa. Só para a gente ter uma ideia, logo no começo da guerra, a Inglaterra manda um regimento escocês que avança sobre as linhas alemãs com um uniforme vermelho e azul rei tocando gaitas de Foley. Evidentemente, até o último escocês foi morto. O desenvolvimento da química já poderia ter produzido gases venenosos, muito antes da guerra. No entanto, só em 1915 os alemães passaram a usá-los. Os aviões eram usados para observação antes de 1914 e eram usados até para observação militar. Mas, por volta de 1915, eles já estavam também armados com metralhadoras e combatiam um ao outro e jogavam bombas e tudo. Os submarinos foram introduzidos também durante a guerra. A Europa nunca tinha visto uma mortandade, uma matança dessa natureza. Quando a guerra acaba, mesmo durante a guerra, quer dizer, começa a haver a percepção do absurdo. Um pensador, por exemplo, importante como Freud,
que em 1914 achava que a participação austríaca na guerra era uma coisa patriótica. Em 1915 escreve um ensaio terrível, maravilhoso, chamado Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, no qual ele manifesta o horror absoluto dele diante da estupidez da guerra. E declara que os estados deixaram de ser unidades de proteção dos seus cidadãos, e passaram a ser unidades de promoção da injustiça. Os 100 anos do início da Grande Guerra nos forçam a lembrar o bordão que se usou a partir de agosto de 1914. A guerra que acabará com todas as guerras. Não funcionou, não acabou. O sangue voltou a jorrar em escala mundial apenas 21 anos depois, em 1939. Aqui no centro do Rio, na imponente esplanada do Castelo, num prédio moderno, está a Maison de France, Casa da França, que foi sede da embaixada, depois do consulado. Hoje o prédio abriga a Casa da Europa, único lugar do mundo onde os consulados da França e da Alemanha funcionam juntos. Tapadas as trincheiras, eliminado o arame farpado, abertas as fronteiras, bem-vindos à Europa. Senhor Cônsul Brice Roquefeuille, o senhor é o anfitrião, vou começar consigo. Pode-se dizer que este prédio, esta operação conjunta, é um monumento para lembrar que a paz é possível? Exatamente. A colocação dos consulados franceses e alemães é um projeto político, uma vontade comum dos nossos dois países de ter consulados juntos. E Rio é o primeiro lugar onde nós fizemos isso, que ilustra a cooperação, a amizade entre a Alemanha e a França. Senhor Cônsul Harold Klein, como é que o senhor vê isso? Normalmente os monumentos são de são de mármore, né? E esse é um monumento operacional, não é? É uma mostra de atividades concretas fora das palestras políticas e dos discursos. De discursos e a teoria, não? Sim. A paz significa uma perda de soberania. Os países que fazem a paz, que se aproximam, perdem alguma coisa ou ganham? A Europa foi feita na base dos projetos comuns. Era o início do projeto europeu. Carvão. Exatamente. E também na base da cultura, porque a cultura é nosso legado comum. Paul Claudel era o embaixador durante a guerra. Ele trabalhou muito para que o Brasil se junta como os aliados contra a Alemanha. No mesmo tempo, depois, ele escreveu que a Alemanha não é a cabeça da Europa, mas a alma da Europa, no sentido mecânico, como um martelo onde o sangue circula. Então, acho que reflete bem a evolução da nossa história. Senhor Cônsul Klein, como é que o senhor vê essa disposição dos países que foram adversários em pelo menos 3 guerras, não é? Abrirem mão de soberanias, de interesses até muito imediatos, pensando no futuro? Eu acho que o primeiro, se compara o preço para a paz, 60 anos de paz depois da Segunda Guerra Mundial, o preço de perder um pouco de soberania é muito pouco, em comparação com o sofrimento por séculos da guerra, do conflito, actos violentos entre os estados, entre os países. É uma win-win situação, como diz em inglês. Então, eu acho que é o mais importante que passou nos últimos 60 anos, e Alemanha e França e Alemanha foram os
os motores, as bases dessa nova ideologia, dessa nova ideia de uma Europa unida, federal e de parceiros, não de competidores, mas de parceiros para compartilhar ideias comuns. Essa ideia é exportável? Essa ideia de abrir mão de soberanias em troca de paz, de entendimento, de abrir de fronteiras? Eu acho que sim, mas é um processo, e o processo foi motivado por uma experiência terrível na Europa. E tínhamos protagonistas como De Gaulle e como Adenauer que compartilhavam estas visões de uma Europa pacífica, unida, cooperando, de parceiros europeus. Então, foi muito importante. Já há outros sistemas de regionalização, de cooperação regional no mundo, em particular como o Mercosul, aqui na América do Sul. Mas é claro que a União Europeia é o mais integrado de todos os sistemas existentes. E a particularidade da construção europeia é que todas as dimensões cultural, econômica, economia, política são integradas. Não sei se seja possível de exportar este modelo que se constitui em circunstâncias históricas particulares. Acho que todos os sistemas devem se desenvolver por seu lado. Então vamos lembrar o horror que foi a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, o primeiro lance de uma sucessão de conflitos e tratados de paz, logo rasgados e manchados com sangue novo, exceto o que criou a União Europeia. No Oriente Médio, a redivisão de fronteiras no após-guerra gera conflitos até hoje. Basta olhar as crises no Oriente Médio para vermos como a Primeira Guerra Mundial deixou feridas ainda não cicatrizadas. Do Iraque até Israel-Palestina, da Síria aos países do Golfo, esbarramos em fronteiras desenhadas na Europa, como resultado da guerra de 1914 e 18. Quem mandava no Oriente Médio até aquele conflito era o Império Otomano, os turcos, que ao serem derrotados perderam os territórios que controlavam no mundo árabe. A França ficou com Líbano e Síria. O Reino Unido levou o resto, inclusive Iraque e Palestina. 100 anos depois, os extremistas islâmicos do grupo ISIS assumem agora controle de grandes partes de Iraque e Síria e elevam o risco de dividir o Iraque em 3 partes, 3 províncias, como era nos tempos otomanos. A Palestina, na época da Primeira Guerra, tinha 90% de população árabe. Caiu sob o controle dos britânicos, que no passar dos anos viram crescer a imigração para lá de judeus que fugiam do antissemitismo na Europa. O movimento se acelerou após o Holocausto nazista, quando os judeus buscaram abrigo ali, naquelas terras onde tinham ligações históricas e religiosas. Os árabes foram contra essa migração. Argumentavam que viviam há séculos ali, naquelas terras, e não viam sentido em dividi-las com recém-chegados da Europa. Vítimas reais de um genocídio cometido por alemães, não pelos árabes. Em 1947, Londres entregou o problema à recém-formada ONU, que decidiu então dividir o território entre os 2 grupos. Os árabes continuaram contra, mas os judeus proclamaram seu próprio Estado, Israel. Países árabes vizinhos invadiram o novo país, mas perderam a guerra. 800 mil palestinos foram expulsos e viraram refugiados. Um problema que dura até hoje e dificulta negociações. Outras guerras se seguiram, em 1967, 73, e Israel estendeu as terras sob seu controle. Os palestinos nunca se conformaram, querem as terras de volta. E a briga continua até hoje, com traços diretos lá atrás, na Primeira Guerra Mundial. When France and Britain won, Russia had been pushed aside with the revolution, then they took their toll in the Middle East. So they took whatever they wanted from the Ottoman Empire. And in doing so, they created most of the current problems in the Middle East in the Palestine area. They created problems in Iraq and throughout the oil fields, because even then oil fields are important. And also, a lot of the problems from the Balkans stem from those times, although, as
as people realise that the Balkans has always been a troubled area. But the First World War certainly did not help. O legado da Primeira Guerra é um legado monstruoso, quer dizer, nós vivemos ainda os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Né? Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial em termos assim de política internacional, o evento mais importante do século XX. Ela gera os efeitos de configuração do mundo contemporâneo que até hoje estão presentes. Tá? Quando, por exemplo, a gente pensa no que está se passando ali na Ucrânia, na Geórgia, quer dizer, naquelas pequenas repúblicas ex-soviéticas e processo de reacomodação daquilo, a gente imagina logo a Iugoslávia, como era antes, né? Antes de ser Iugoslávia, quer dizer, a política balcânica, onde começou o conflito na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um resultado do mundo desenhado pela Primeira Guerra Mundial. Na Grande Guerra, a mídia também entra em campo e as imagens reforçam a propaganda dos governos. La Première Guerre mondiale est la première guerre médiatisée visuellement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formes de médiatisation par la presse écrite ou par d'autres formes de représentation, mais c'est un peu, on pourrait dire, la première guerre qui va être très largement représentée par l'image, par les images fixes, donc photographiques, et par les images animées, donc cinématographiques. Mais ce qui est complètement nouveau pour la Première Guerre mondiale, c'est d'une part l'ampleur du conflit, un conflit mondial, et sa durée. Il dure pendant 4 ans, donc il y a une durée qui fait qu'on va produire des images en beaucoup plus grande quantité et que les images vont jouer, on pourrait dire, dans la culture visuelle de l'époque, un rôle très important. Elles vont elles vont contribuer à l'encadrement des opinions publiques, elles vont contribuer à alimenter la propagande, évidemment, donc elles vont jouer un rôle très important. Et donc ces opérateurs, on va leur demander, effectivement, de faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire auparavant. No Reino Unido, uma lei condena à morte quem divulgar dados que possam ajudar os inimigos. Os jornalistas são impedidos de pisar no front. Philip Gibbs, conceituado repórter do Daily Chronicle, desafia a censura, é um dos primeiros a chegar ao campo de batalha. Logo descoberto, preso várias vezes, é ameaçado de fuzilamento. Pressionado pelo clamor por notícias, o governo nomeia 5 correspondentes de guerra, entre eles Gibbs. Mesmo eles sofrem pesada censura. Inconformados, entram em greve. O governo não cede. Na efervescente Paris, no início do século XX, a censura afeta diretamente a imprensa. O governo controla as informações estratégicas e só autoriza matérias que elevem o moral da população. La presse en général est très surveillée. D'ailleurs, la première forme de censure pour la presse filmée est c'est la même commission que pour la presse écrite. C'est le bureau de la presse qui examine les journaux, les grands quotidiens, les magazines, qui examine donc les films d'actualité. Donc c'est un peu une commission qui est mixte, qui s'occupe un peu de tous les médias de l'époque. Et puis ça va se spécialiser après, il va y avoir une commission plus spéciale pour ce qu'on appellerait aujourd'hui la presse audiovisuelle. Le terme est anachronique. À l'époque, on parle de presse filmée. Donc après, il y aura une commission spécifique. Publicações saem às ruas com espaços em branco e edições inteiras vão para o lixo. A propaganda converte o horror das trincheiras em belas imagens. O repórter investigativo e correspondente de guerra do Le Matin, Albert Londres, denuncia o esquema de propaganda e desinformação e populariza a expressão lavagem cerebral, usada pelos soldados que viviam os horrores nas trincheiras. Para contrabalançar a propaganda, surge o semanário satírico Le Canard Enchaîné, que se tornará um dos mais lidos da Europa. Em 1913, o celebrado jornalista e político Georges Clemenceau
autor da mais famosa manchete da história, Eu Acuso, lança um diário, L'Homme Libre, o Homem Livre. No meio do conflito, denuncia a censura, rebatizando o seu jornal como L'Homme Enchaîné, o Homem Acorrentado. Em 1917, novamente eleito primeiro-ministro, mantém o controle de informações estratégicas, mas libera a crítica política. A opinião passa a ser livre. O cinema, com pouco mais de uma década de vida, também veste uniforme. Nunca mais o tirará, nem sua herdeira, a televisão. O comando militar francês monta um escritório para divulgar as imagens das vitórias e combater a propaganda du cinéma allemand. Il y a un double objectif dans la production d'images fixes et animées, c'est-à-dire à la fois photos et films, c'est de produire des images pour l'actualité. Donc les photos, c'est pour la presse illustrée, pour différents supports qui sont, disons, plutôt papier. Et puis pour les films, eh bien, il s'agit d'alimenter les bandes d'actualité qui passent dans les programmes de cinéma de l'époque. Et le deuxième objectif, donc, c'est de constituer des archives. Donc du coup, il y a des images, par exemple, qui ne sont pas montrées au public. On produit certaines images dans l'idée de les garder. Et donc, elles ne sont pas montrées ni dans la presse illustrée, ni dans la presse filmée. Il y a une commission de censure qui examine les films. Cette commission, elle est composée à la fois de civils et de militaires. Il y a des gens de la préfecture de police, il y a des gens du ministère de la guerre. Et ces gens, ils regardent le film et ils décident ou pas d'accorder un visa de censure. Et ils peuvent parfois demander d'enlever un plan, ils peuvent parfois demander de changer les intertitres, parce que ce sont des films muets, donc il n'y a pas de bande-son, donc ce sont des cartons, des intertitres, des textes. Et parfois la censure exige des suppressions de mots, des changements d'expression, voire supprimer des noms de lieux aussi, pour des raisons stratégiques. Com a guerra em curso, ganham destaque os cinegrafistas, que deixam a segurança dos estúdios pelo calor das batalhas. Ce sont des opérateurs professionnels qui viennent, alors c'est vrai pour la France, mais c'est vrai aussi pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, pour tous les pays belligérants. Ce sont des gens qui viennent des firmes cinématographiques de l'époque. Alors si on prend le cas français, ce sont des opérateurs de chez Pathé, de chez Gaumont, de chez Eclipse, les principales firmes cinématographiques de l'époque. Pathé a une tradition en plus de l'actualité filmée qui est déjà ancienne, puisque c'est eux qui ont inventé les actualités filmées en 1908. C'est-à-dire qu'on a tellement besoin d'hommes d'image qu'on va même solliciter des opérateurs de studios qui travaillaient plutôt dans le domaine de la fiction et qui vont, un peu par la force des choses, s'adapter et du coup produire aussi des images d'actualité et des images documentaires. On estime à la fin de la guerre qu'il y a à peu près une 60aine d'opérateurs pour la France. Il y a des pays comme les États-Unis par exemple, quand les États-Unis vont entrer en guerre en 1917, ils vont arriver avec beaucoup d'opérateurs et à la fin de la guerre, ils sont très nombreux sur le terrain. Incorporados às tropas, os cinegrafistas precisam se adaptar à disciplina militar. Dans un premier temps, ils sont quand même plutôt cantonnés dans des zones situées un peu à l'arrière. On ne leur donne pas immédiatement des autorisations pour être sur le front. Donc ils filment plutôt des situations militaires qui sont à l'arrière du front. Des troupes qui quittent des villes, des casernes, qui prennent des trains. On filme des cantonnements de soldats, on filme des convois militaires, l'artillerie, puisque l'artillerie est située beaucoup plus en arrière. Par contre, on ne filme pas dans les tranchées de première ligne. Il faudra attendre 1916 pour qu'il y ait des autorisations. Et même si ces opérateurs sont des professionnels qui viennent du monde des firmes cinématographiques privées, ils ont un uniforme. Ils sont souvent, dans le meilleur des cas, sous-officiers. Donc ça veut dire qu'ils sont sous la direction d'officiers qui peuvent les contraindre et les obliger à faire telle ou telle chose, à filmer telle ou telle chose. O horror das trincheiras impõe às equipes de filmagem dilema moral. Certains caméramans, certains opérateurs vont refuser, pour des questions éthiques, de filmer certaines choses. Par exemple, des cadavres, des situations très violentes. Les questions que se posent ces hommes d'image à l'époque et les questions que se posent ceux qui vont ensuite utiliser ces images sont pratiquement les mêmes que celles qu'on se pose aujourd'hui. Ils les posent pour la première fois sans doute. Que filmer? Comment filmer quand on est face
à la guerre, quand on est face à la violence extrême, quand on est face à l'horreur, quand on est face à la douleur, quand on est face à la souffrance. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on filme? Est-ce qu'on photographie? Et puis si on filme, si on photographie, comment on utilise ces images? Est-ce qu'on peut tout montrer? Escaldada com a experiência de incitar a intervenção em Cuba e provocar a guerra com a Espanha, ao começar o conflito europeu, a imprensa norte-americana age com prudência. Quando, em abril de 1917, o presidente Wilson finalmente declara guerra ao bloco germano-austríaco, a imprensa americana também pega em armas para defender a democracia, como afirma o presidente Wilson. A imprensa, o rádio e o cinema reforçam as campanhas de recrutamento, venda de bônus, aumento da produção e solidariedade com a Europa. Lá na praça mesmo, da Broadway, existem lá algumas estátuas. Uma delas é para um homem entertainer famoso da época, chamava Cohen. Ele fez uma canção famosa chamada Over There. Essa canção Over There foi gravada pelo mais importante tenor do mundo na ocasião, que era italiano, Enrico Caruso. Over There fala justamente de um soldado americano que ia para a França para defender a sua pátria. É um grande clássico, essa canção se ouve de vez em quando até os dias de hoje. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the drums rum-tumming everywhere. Da Europa para o Brasil, ainda em processo de industrialização e sem projeção no cenário internacional, o país adota a neutralidade durante os primeiros anos da Grande Guerra. A primeira notícia que chega ao Brasil, através, por exemplo, do Jornal do Comércio, do Jornal Carioca, a manchete é atentado anarquista. Ou seja, não havia ainda uma percepção que aquilo poderia ser um fato a mais que depois seria o estopim de um grande conflito mundial. E no Correio da Manhã, eles não dão nada na primeira página. Só na página 4 tem uma coluna desse tamaninho. Na hora não se notou o tamanho e o impacto daquele assunto. Agora, 3 dias depois, começou a se perceber nos jornais cariocas que algo estava mudando naquele jogo de guerra europeu. A imprensa ela consegue ficar durante 2 ou 3 anos muito neutra. Em 1917, navios brasileiros são afundados por submarinos alemães. Depois de que um quarto navio é afundado, e aí realmente acaba a neutralidade, aí os jornais brasileiros também começam a mudar o seu tom. É até interessante como um fala assim, cai a máscara de guerra alemã. Então você começa aí a ter já uma adjetivação maior, e aí uma coisa um pouco mais patriótica de que o Brasil precisava fazer alguma coisa. Mas não era uma coisa uníssona, não. A imprensa, ela assim, por meio de editoriais, ela apoia o governo brasileiro, ela tem uma posição de compreensão do que o Venceslau Braz, que era o nosso presidente, faz. Agora, ela continua relatando muito o que acontece no palco da guerra. Isso é uma coisa que eu acho até saudável. Apesar de começar, editorialmente falando, se posicionar a favor da entrada do Brasil na guerra, ela também não chega a ser uma coisa que aconteceu muito na Segunda Guerra, aquela coisa do uso da primeira pessoa, nós vamos, nós acontecemos. É uma imprensa prudente até mais contida. Com a entrada do Brasil na guerra, os jornais dão mais destaque ao conflito. Parte da imprensa ainda tenta fazer uma cobertura isenta, enquanto outros encabeçam uma campanha patriótica. Instituições germânicas são hostilizadas e redações suspeitas de servirem aos alemães são empasteladas. Aqui, como na Europa, a censura entra em campo. O Brasil envia navios para o norte da África. A missão tem um fim dramático. Quando esses navios saem aqui do Brasil,
do porto, existe uma cobertura muito assim, patriótica. Lá vão eles, nossos soldados, lenços brancos foram acenados na Praça Mauá e tal. Só que a partir do momento que esses navios saem, eles têm um tempo até chegar lá. E aí há um vácuo de notícias, porque pela tecnologia você não tinha como cobrir essa viagem desses navios. Quando os navios estão a caminho, praticamente chegando lá, boa parte da tripulação é atingida pela gripe espanhola. Vários soldados brasileiros morrem, não da guerra, mas morrem de gripe espanhola. E quando finalmente o Brasil vai começar suas operações, a guerra acaba. A guerra europeia representou uma imensa perda econômica para o Brasil. Eu destacaria comércio, investimentos, financiamentos e políticas econômicas. Em que sentido? A interrupção dos fluxos marítimos, a interrupção dos transportes entre os dois lados do Atlântico significou que o Brasil passou a ter muitas dificuldades para colocar os seus produtos na Europa. Milhares de sacos de café ficaram retidos em portos da Europa, no norte ou mesmo no Mediterrâneo, em Trieste, por exemplo. Também não nos vinham mais os produtos de consumo da Europa que nos abasteciam. Não apenas bens de luxo da França, mas bens de consumo corrente, bens duráveis da Inglaterra, da Alemanha. Mais grave ainda foi a ausência de financiamento. A industrialização foi uma compensação, mas ela poderia ter sido feita em condições melhores. O lado mais impactante da guerra talvez tenha sido no campo das políticas econômicas. Acabou o capitalismo do laissez-faire, começou a intervenção do Estado na economia. Não apenas de forma mais direta a economia de guerra, que depois foi um pouco reproduzida na Alemanha nazista, na Itália fascista ou na Rússia soviética, mas a intervenção de forma geral na economia, sobretudo pela emissão monetária sem lastro metálico, ou seja, sem o padrão ouro. Os governos passaram a produzir inflação. 1917, terceiro ano da guerra, começa favorável à eficiente diplomacia alemã. Em janeiro, o ministro do Exterior germânico propõe ao governo mexicano iniciar uma guerra contra os Estados Unidos para recuperar os territórios perdidos nas disputas anteriores. Os alemães forneceriam treinamento e equipamento. O telegrama com a proposta nunca foi entregue aos destinatários. O serviço secreto inglês o intercepta e passa aos americanos. Em março, uma revolta popular na Rússia obriga o Tsar a abdicar. 2 milhões de soldados russos morreram no ano anterior. O povo passa fome. Os soldados não querem combater. O governo provisório promete continuar a guerra. Os alemães se aproveitam novamente e oferecem aos revolucionários russos exilados em Zurique um trem blindado que os levará à capital russa para derrubar o governo provisório. Manobra bem-sucedida. Quase simultaneamente, com a chegada de Lenin e Trotsky à Rússia, os Estados Unidos começam a se afastar da Alemanha. Indignado com os sucessivos afundamentos de navios de passageiros por submarinos alemães, o democrata Wilson declara guerra à Tríplice Aliança e, em seguida, apresenta seu plano de 14 pontos para ganhar a guerra e garantir a paz. Ganhou a guerra, deixou a paz escapulir. Why on earth would anybody in their right minds wish to involve themselves in a global war if you can keep out of it? The Americans didn't have any particular side to be on. There are an awful lot of German Americans, which people often forget, because of Hollywood and things, but a lot came from Germany. There was no particular reason for America to be in the war. But the biggest problem is that because Britain dominated the seas, then the Germans tried to bring in unrestricted U-boat warfare, which constantly rubbed them up against the Americans because they kept sinking their ships and killing their people. And that triggers the Americans finally coming into the war. A grande imprensa entra no século XX vibrando com os avanços tecnológicos como a eletricidade. Seduzida pelas promessas de progresso, aposta na expansão ilimitada,
não percebe os choques que se armam na sombra. Mas o Nobel da Paz de 1911 é concedido a um jornalista alemão, fundador do primeiro jornal pacifista, Alfred Hermann Fried. Antes mesmo de a guerra ser declarada, uma legião de pacifistas já pressente a catástrofe. São escritores, jornalistas, mas também sindicalistas, socialistas, tanto franceses como alemães, dispostos a se unir para que os pobres, os trabalhadores e os camponeses não virem carne para canhão. Também as feministas, chamadas de sufragistas, pedem a paz porque não querem perder maridos e filhos. As reações pacifistas iniciais foram por parte de alguns intelectuais e, sobretudo, de movimentos de esquerda, quer dizer, no campo do socialismo. Tá? O movimento de esquerda mais radicais, por exemplo, Lenin, o líder revolucionário russo, e outros líderes revolucionários na Europa alinhados com a esquerda socialista, sempre mantiveram uma posição contrária à guerra, porque supunham que a guerra era uma guerra entre potências imperialistas, para usar a terminologia que eles empregavam, e que a guerra ela acabaria, na verdade, gerando um custo terrível sobre as populações, desviando a classe operária desses diferentes países do que seria o objetivo final, que é o socialismo, que seria o socialismo, que pressupõe a união de todos os trabalhadores europeus, do mundo, né? E não a divisão desses trabalhadores em nações. O pacifismo não foi apenas uma questão europeia. Ela se espalhou por outros lugares do mundo, muitas vezes puxados por outros acontecimentos. Aqui no Brasil também, o pacifismo era uma coisa bastante importante, vamos dizer, na versão legal do pacifismo, porque o Brasil, desde 1907, quando se fez representar na Conferência Internacional de Haia, mandando Rui Barbosa, que era um jurista de grande expressão aqui no Brasil e na América do Sul, para defender o princípio da igualdade de direitos entre as nações. Por trás disso, há uma convicção pacifista de caráter legal. E como em 1910 houve a campanha civilista e Rui Barbosa foi candidato a presidente da República, esse pacifismo inerente ao movimento brasileiro de defesa dos seus interesses internacionais se projetaram também para o ambiente da guerra. Um dos mais veementes pacifistas franceses é o jornalista e grande tribuno socialista Jean Jaurès, que 10 anos antes se destacara na luta para provar a inocência de Alfred Dreyfus. Em seu jornal L'Humanité, Jaurès defende os ideais humanistas contra o fanatismo xenófobo e belicista. A direita clerical o aponta como traidor, pede a sua morte. Foi atendida por um nacionalista alsaciano que clama pela guerra contra a Alemanha para que a sua terra volte a ser francesa. Jaurès é uma pessoa importante, mas há uma boa, por exemplo, escritores como Romain, é um grande nome, Gilles Romain, outro importante, Duhamel, que chegou inclusive a ganhar prêmio Nobel. Aliás, os dois foram prêmio Nobel. Então, isso, vamos dizer, na França. Um importante pacifista, por exemplo, é o Stefan Zweig, que era um notável escritor austríaco, mundialmente conhecido, e que não só na sua obra, mas também em muitos de seus pronunciamentos, se colocou contrário à guerra. No início da guerra, o austríaco Stefan Zweig é convocado para servir no arquivo de guerra junto com outros escritores. Deprimido com o banho de sangue e diante do ódio que o afasta de tantos amigos franceses, escreve Jeremias, um drama bíblico em versos contra o triunfalismo responsável pela sedução bélica. Em plena guerra, vende 20 mil exemplares na capital do país, que iniciara o conflito. Alguns outros intelectuais, políticos, assumiram um papel muito importante. Um deles, e talvez mereça uma atenção especial, porque era uma mulher, era Rosa Luxemburgo.
né? Rosa Luxemburgo, líder da facção de esquerda dos socialistas, né, alemães, ela desde o início ela se manifestou frontalmente contra a guerra e levou o seu partido a votar contra, né, os créditos de guerra, o orçamento de guerra da Alemanha, do Império Alemão, o que foi considerado um ato de traição. A eficiência da censura militar não consegue impedir a liberdade de expressão e opinião. Romain Rolland ganha o Nobel de Literatura de 1915 com o romance europeísta Jean Christophe. E neste mesmo ano publica um livro com textos pacifistas, Au-dessus de la mêlée, Acima da Confusão, que tem pelo menos 92 reimpressões. Logo depois, prefere transferir-se para a Suíça, onde estão reunidos intelectuais pacifistas como James Joyce e outros. Na Áustria, mesmo em tempos de paz, a censura era ostensiva, frequentes os espaços em branco nos jornais. Começada a guerra, redobra o controle. Mesmo assim, o poeta, jornalista e satirista Karl Kraus continua publicando a sua revista Die Fackel, A Tocha, que escreveu sozinho durante quase 40 anos. Considerado o pai da crítica da imprensa, pacifista desde as primeiras horas, Kraus nunca foi constrangido, preso ou censurado. Os escritores são, em grande parte, os pacifistas que merecem serem lembrados. Por exemplo, uma coisa muito interessante foi a fundação do Pen Club. A ideia do Pen Club é o seguinte: para que os escritores, poetas, ensaístas, romancistas fizessem sempre muita força nos seus países em prol da paz, porque tinha sido chocante o resultado da Primeira Guerra Mundial. Tinha sido chocante. Enquanto os estadistas mostravam-se incapazes de garantir a paz, os escritores jogaram-se a tarefa de produzir uma literatura verdadeiramente antiguerreira. A partir de 1921, começa um verdadeiro boom pacifista com o bravo soldado Schweik, de Jaroslav Kazak, Clérambault, de Romain Rolland, e à medida que cresce o revanchismo nazista, aumenta o vigor da literatura pacifista. O pacifismo, enquanto atitude mais filosoficamente condensada, mais densa, ele resulta da guerra. E aí há uma produção literária, filosófica interessante na década de 20, até a década de 30, até antes da Segunda Guerra Mundial, de livros devastadores sobre o que se passou nos campos de batalha, né? O livro, por exemplo, do Erich Maria Remarque, um autor alemão pacifista, sai mais ou menos em 1930, chamado Nada de Novo no Front, final da década de 20. É um livro que conta como é que jovens idealistas, nacionalistas se entregam para a guerra e o desastre que acontece na vida deles. E, na verdade, o livro e o filme que resultou do livro é quase que um poema triste pacifista, né? E um grande livro de um escritor maldito, Louis Ferdinand Céline, um escritor francês, um homem que depois se passou para a extrema-direita, antissemita, mas um escritor notável, escreveu um grande livro chamado Viagem ao Fundo da Noite, Também é um libelo contra a guerra. E esses são dois exemplos de uma grande literatura pacifista que, por outro lado, não foi suficiente para evitar a continuação da guerra 20 anos depois, né? Segunda onda pacifista começa em 1927 com o Sargento Grisha, de Arnold Zweig. Adeus às Armas, de Hemingway, também desta época, é igualmente filmado. O mais dramático apelo pacifista saiu das câmeras de Stanley Kubrick em Glória Feita de Sangue, produzido e interpretado por Kirk Douglas, que só foi exibido na França 20 anos depois. O imortal Carlitos, Charlie Chaplin, combateu as duas guerras mundiais. Em 1918, com Ombro Armas. Em 1940, com O Grande Ditador. O armistício
não trouxe a paz. Os pesados castigos impostos aos vencidos, mesmo que culpados, produziriam fatalmente outra convulsão. Não basta redesenhar os mapas, é preciso criar os instrumentos para torná-los definitivos. O delírio nacionalista só pode acabar com instituições internacionalistas fortes e permanentes. Os 14 pontos que levaram os Estados Unidos à guerra foram atenuados no fim por Woodrow Wilson. O presidente idealista falava como Jesus Cristo, mas agia como um político comum. A Alemanha garantiu o êxito da Revolução Russa, mas foi lá que um pintor medíocre, cabo ferido na guerra, foi treinado como agente provocador para enfrentar o comunismo. Seu nome? Adolf Hitler.